Trabalho, política, liderança, capacidade, sucesso, determinação. Sou Marina Silva, sou professora de História e atualmente sou senadora da República, eleita pelo Acre. Marta Suplicy, psicanalista como formação e atualmente deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Aconteceu que eu tive 9.000 votos e não consegui a vaga, né? A porteira fechou antes. Né? Doroteia Werneck, 49 anos, ano que vem tem meu cinquentenário. Sou de Ponte Nova, Minas Gerais. Eu comecei em 75, 80 fui para Brasília, começou aquele agito de horas de corredor brasiliense e linha de frente, como eu gosto de dizer, em cargos públicos a partir de 85. Bom, para contar a história da primeira vez que eu fui ministra, que fui ministra do Trabalho, eu acho que a coisa foi pega de surpresa. Foi um dia na hora do almoço, eu estava no Ministério do Planejamento, recebi um telefonema, se eu podia ir lá no Palácio do Planalto, o presidente era o presidente Sarney, e cheguei em 20 minutos, fui recebida pelo presidente, e ele me fez o convite para ser ministra. Eu levei um susto absolutamente monumental, porque, além de tudo, ele estava na sua frente o decreto de nomeação. E aí tem um detalhe interessante, porque eu perguntei se o meu chefe, na época, que era o ministro do Planejamento, João Batista Abreu, sabia disso. E ele disse que não. E eu pedi, então, 2 favores. Primeiro, que ele, por favor, comunicasse ao ministro João Batista, para não ser surpreendido, e que, segundo, se eu poderia ligar para o meu pai, porque um senhor já de idade na época, eu falei, vai levar o maior susto pela televisão. Passei a mão no telefone, no gabinete do presidente, liguei para papai, falei, pai, tem uma novidade, tem uma surpresa. Ele falou, o que é, filha, você foi demitida? E eu era secretária de planejamento. Falei, não, pai, virei ministra. A nova ministra do Trabalho tomou posse visivelmente emocionada, mas muito sorridente. Vestida de branco, segundo ela mesma, para dar sorte nessa sexta-feira 13. Num discurso de improviso, a economista Doroteia Werneck disse que espera corresponder às expectativas do governo e dos trabalhadores e agradeceu ao presidente Sarney a confiança. Liderança, capacidade de liderar, espírito de chefia. Queremos o quê? Ter uma saída tranquila do congelamento? Né? Qual é o processo de fazer isso? É um processo onde a cada dia vamos negociar tendo clareza desse objetivo. Esse acordo foi benéfico para todos, foi benéfico para o consumidor, sem dúvida nenhuma, mas também para as empresas e para as revendedoras que conseguiram desovar os estoques. Nós queremos que neste fórum se possa decidir todo o curto prazo e de tal forma que isso nos leve à estabilidade de preço no futuro e que nos leve a toda a reorganização industrial. Capacidade, habilidade, aptidão. Eu dizia 2 coisas. Minha especialização na época do Ministério do Trabalho era dar nó em pingo d'água. E depois no Ministério da Indústria, Comércio e Turismo e na Secretaria Nacional de Economia também, era amarrar o sino no pescoço do gato, tá certo? Ou seja, no primeiro momento eram aqueles assuntos que pareciam insolúveis, complicadíssimos. E no segundo era contar para as pessoas qual era a solução, qual era o desafio, qual era o problema. Eu, uma única vez na vida, eu passei por uma situação mais complicada, talvez até por ter sido uma das primeiras, e na hora eu fiquei meio sem reação. Sabe o que eu fiz? Isso foi situação assim, num elevador, o chefe do meu chefe vira e fala assim, me telefona, me liga. Eu falei, eu tô viajando. Quando você voltar, me telefone. Falei, Cacilda, né? Saí dali, que sabe o que eu fiz? Chamei meu chefe imediato e o adjunto dele. Falei, fulano de tal, me pediu para telefonar para ele, na presença de várias pessoas. Só que como eu respeito a hierarquia, por favor, diga para ele que eu não vou ligar. Que eu tô fazendo aqui através dos canais que ele devia estar se comunicando comigo através de vocês. Então agora vocês, por favor, digam a ele que eu não vou telefonar.
ficou claro que era uma situação de cantada. E ficou claro para a pessoa que, por favor, não vá a segunda vez. O fato de ser mulher, eu sempre gostei de uma coisa que me veio assim um dia. Eu falei, olha, gente, é claro que faz diferença a gente ser mulher antes e depois da reunião. O homem não chega beijando o homem. Então eu chegava lá dando beijo para todo mundo, né? Todo mundo ficou famoso também, o tanto que eu beijava todo mundo. Então esse é um lado positivo. Agora, começou a reunião, somos todos profissionais. E profissional não tem masculino e feminino. Então o que vale ali é o seguinte, você conhece o assunto que você está tratando? Você tem conhecimento, base técnica? Manda ver! Para mim foi a melhor experiência que eu já tive em termos de ter um chefe comigo. Foi liberdade para trabalhar, tranquilidade, confiança. Eu acho que é uma pessoa com quem você consegue trabalhar e fazer o que você acha que tem feito, ela confia em você, você consegue confiar nela e o trabalho anda, o espírito de equipe se monta, mesmo os níveis mais inferiores dos grupos realmente crescem e se dedicam, o pessoal amarra mesmo em cima dos projetos da Doroteia e vende aquilo, passa a ser a vida de todo mundo. Eu trabalho com a Doroteia desde 91, então todas as loucuras que ela pulou de cabeça, eu pulei junto atrás. Então, eu acho que isso responde. Conciliação. Ato de conciliar, pôr em harmonia. Eu não acredito em ninguém que tenha mau humor. Quer dizer, mau humor é receita só para ter gastrite, mais nada. Né? Para atrapalhar, para não resolver coisa nenhuma. Né? Qualquer tipo de reunião, qualquer tipo de encontro, chega a pessoa mal-humorada, pelo amor de Deus. A mulher, ela tem, por natureza, biologicamente, por hormônio, ela é muito mais de compor, muito mais de varrer as coisas, muito mais de compor a coisa de maneira mais horizontal, né, que equilibra muito com o homem. Quer dizer, a mulher na política hoje, ela vai trazer um conceito menos predador, porque ela tem no hormônio, na concepção dela, a sobrevivência da espécie. Eu acho que o dia que a mulher tomar mais a política na mão, no mundo inteiro a coisa vai se dar de uma forma mais consistente, mais humana. Por quê? O homem, ele tem, para a sobrevivência da espécie, o homem desenvolveu a força, a cuidade, tá certo? Ele é de uma objetividade incrível, ele sabe se associar, ele sabe construir, ele é objetivo, porém ele é predador para conseguir um objetivo numa linha muito reta que ele coloca. A mulher, pela natureza, a mulher, ela morre se ela não tiver um amparo social para a cria dela. A mulher faz política diferente, por exemplo. O masculino, ele é muito da disputa e parece que ele se alimenta da disputa e é importante que tenha a oposição para ele ir lá e conquistar. E o feminino se alimenta do consenso. Então eu fico observando a minha, a Benedita, a Emília e as demais, a Marta, que é uma batalhadora, mas a gente está sempre querendo construir os consensos. E eu acho que é isso que faz com que a gente tenha uma contribuição a mais dentro da vida pública. É que a gente não precisa necessariamente negar o outro, a gente pode afirmar o outro. E eu acho que o modo feminino de fazer política leva muito em conta essa coisa de valorizar a possibilidade dos consensos daquilo que nos une e de ter uma relação mais horizontalizada com o poder, né? Aquela coisa de que eu quero que a minha estrela brilhe sozinha, eu sempre digo que quanto mais estrela no céu, mais claro fica o caminho. O município de Chapuri foi vítima de inúmeros casos de violência, tendo como último o assassinato do sindicalista e ecologista Chico Mendes. Eu já enfrentei muitas situações difíceis, principalmente no meu estado, de disputas desiguais, aonde você muitas vezes não tem como se defender, porque os meios de comunicação são todos atrelados aos grupos que dominam a política, então muitas vezes eles se permitem falar o que bem entende de você e você não tem nem como dar a sua versão. E isso é muito doloroso. Política. Arte de governar os povos.
Olha, mulher política, eu noto isso com muita ênfase. A grande maioria tem uma prioridade para o social. Elas têm uma prioridade, uma sensibilidade, eu diria, para as questões da dor humana, relacionadas à saúde, à educação, e priorizam isso. Com relação à política, eu acho que nós somos 200 mil vezes mais sensíveis para lidar com assuntos de guerra, por exemplo. Imagina se a gente vai gostar de guerra, dar força para guerra, para armamento nuclear, para armamento do dia a dia, as pessoas com arma, sabe, serviço militar obrigatório, aquela coisa. Então a gente tem uma sensibilidade de, não é por aí, a gente lida melhor com o poder do que os homens. Poder. Autoridade, direito de deliberar, agir e mandar. Elas querem é poder. 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 Para você entrar na política, você tem que investir. Né? Eu tive um investimento de 20 mil reais. 20 mil reais para você fazer um vereador é milagre. 20 mil reais, 9 mil votos, eu te digo que eu estabeleci um recorde. Assim, eu sou muito orgulhosa disso, sabe? Porque é um sim para um estilo diferente de ser, né? Voltado para a pessoa, voltado para o humanismo, né? Não é aquela coisa velha, vamos humanizar São Paulo, vamos realmente ter uma cidade de São Paulo para as pessoas, né? E as máquinas nos seus devidos lugares. Um prefeito ou uma prefeita, você tem que escolher entre uma fonte luminosa, uma creche. A mulher não escolhe a fonte luminosa, ela escolhe a creche. Por quê? Porque ela vive isso, o posto de saúde, ela que faz fila. Então, ela tem uma sensibilidade nessa área muito mais aguçada. Agora, tem alguns deputados, eu diria que você conta nos dedos, mas tem, que tem uma sensibilidade enorme para as questões, eu diria, sociais em geral, mas especificamente da mulher. Eu não tenho inimigos políticos, graças a Deus, eu tenho adversários políticos, porque eu tento separar o ser humano da disputa que eu estou fazendo e tratar sempre com respeito. Mesmo a pessoa que comete barbaridades, como o governador do meu estado, antes de qualquer coisa eu procuro pensar da seguinte forma: ele tem uma esposa, tem um filho adolescente igual o meu, então eu tenho que ser extremamente cuidadosa com o que eu vou dizer, porque tem que ser a verdade e a verdade não pode deixar de ser dita. Logo que eu entrei no Congresso, a minha formação como psicanalista, então eu observava muito, ainda continuo fazendo isso. E eu observei que as mulheres que eu estava admirando e achava bastante competentes, elas iam no plenário, elas gritavam, elas tinham o mesmo ímpeto, né? E energia que os homens. E aí, para minha surpresa, quando um Miro Teixeira vai lá, grita e tal, é um grande líder e orador. Quando vai uma mulher e grita e faz igualzinho, ela é desqualificada, porque ela não é feminina, não se porta bem, ela é machona, ela... Ixi. Vamos prestar atenção, não mentem. Eu gostaria de novamente fazer um apelo aos três relatores como fiz na comissão. De prudência e atenção, porque eu estou aqui colocando para os votos, nós não temos e não fizemos aqui nenhum parlamentar de primeira e de segunda categoria. Nós, nesse momento, ressaltamos aspectos que eu acho extremamente importante. Talvez nem possa fazer uso, já que ainda não está determinado quando nós teremos o retorno. E aí eu observei que tem, por exemplo, algumas deputadas que são muito competentes, se pronunciam corretamente, são corajosas, enfrentam o partido, às vezes, com opiniões diferentes, voto diferente, que vai ter preço. E eu percebi que essas mulheres também, na hora de disputa do poder real, elas não disputam o poder real, porque elas são consideradas frágeis. Sou uma pessoa frágil, só de olhar para minha cara já dá para perceber que eu não sou assim, uma pessoa muito forte. E eu acho que o político, ele tem que se assumir como ser humano. Se eu tenho um problema de saúde, por que eu vou negar para as pessoas dizer que eu não tenho? Se você não peita também o que você quer, e eles percebem qualquer titubeio, né?
ou fragilidade, você está frita. Ali não pode ter nada disso, não. Ali, como disse um colega outro dia, o mais bobo naquele congresso solta fogo pela boca e esfumaça pelo nariz. Quando eu ganhei a eleição, né, uma repórter me perguntou como é que eu tinha conseguido numa terra que tem muito preconceito ainda contra as mulheres, e principalmente pelo fato de ser uma pessoa de origem humilde, de não ter nenhuma relação com as oligarquias locais, como que eu tinha conseguido. E eu falei que a diferença entre Dom Quixote e eu é que Dom Quixote duelava com moinhos de ventos, pensando que eram gigantes. E eu aprendi a duelar com gigantes pensando que são moinhos de vento. Talvez o fato de inverter um pouco os parâmetros me dá essa força. Trabalho. A aplicação de força ou habilidade para um determinado fim. Afinidade. Acho que é muito difícil para a mulher articular a vida profissional e a vida familiar. E eu acho que isso é difícil para todas as mulheres, mais fácil para as mulheres que têm uma condição de ter uma infraestrutura, mas mesmo assim, não adianta imaginar que uma boa babá, uma boa governante de casa, um bom motorista vai fazer tudo. Não dá para a vida inteira você mandar filho com ônibus escolar ou com motorista. Então, um dia que você tem que ir, ele reclama, os coleguinhas vão, né, com a mãe. Não dá para você mandar representante conversar com a professora. Isso quando eu digo que são pequenos. Não, falar do meu filho é mexer comigo, inteira, né? Deixa eu contar um pouquinho da história. O Renato é filho único, né? Então, eu sempre digo, a gente aposta, não é que aposta, mas torce, né? Porque qualquer filho, isso é verdade, vem do jeito que vem, a gente não planeja ou não escolhe. Então, o Renato, ele é uma criança absolutamente genial, um grande companheiro. Eu gosto muito de brincar, porque ele sabe a mãe que tem, porque quando ele nasceu, eu já tinha uma vida de profissional intensa. Então, tinha dia que saía de manhã e voltava de noite. Quer dizer, desde pequenininho, nós buscamos compatibilizar o meu jeito a minha opção profissional, o meu jeito de viver com ele. E aí tem várias coisas que ajudaram. Uma delas, que eu sempre reservei, depois que chegava em casa, podia chegar até mais tarde, era a hora de conviver com o Renato. E nós inventamos uma coisa que eu nunca perguntei para psicólogo, médico, pediatra, se devia ou não, porque o nosso horário era de 8 à meia-noite, de 10 às 2 da manhã. E ele sempre tendo aula de manhã. Então ele dormia 4, 5 horas à noite e dormia 4, 5 horas à tarde. E esse período da noite era o período que a gente tinha junto, que era onde a gente conversava, às vezes ele estava fazendo dever, eu estava lendo o jornal. Agora, e passou momentos aí difíceis, né? Aquela história, que Renato tinha uns 3 anos de idade. Mãe, não vai trabalhar não, fica comigo. Olha, eu sinto que quando a mulher tem um problema pessoal no trabalho, é sempre encarado, viu? Tem mulher, é mulher, viu? Olha como é que é. Mas isso é que tem que mudar, porque eu percebi, e aí na minha própria vida, se eu tinha que não atender um paciente ou alguma coisa por causa de um filho, tudo bem, eu desmarco o paciente e tal. Agora, por que não o marido não desmarcar alguma coisa, né? E isso, centenas de mulheres vivem essa situação. E eu tinha a frasezinha padrão. Falei, filho, eu vou trabalhar primeiro porque eu gosto. Segundo, porque eu preciso. Mas nesta ordem, porque eu gosto, porque eu preciso. Eu preciso de sempre. Tem que comprar roupa, comprar brinquedo, comprar alimento, etc. Com detalhe que eu não fiz menção, eu me separei do pai dele, ele tinha 2 anos. Então, nessa época, eu já era meio, assumir as responsabilidades da casa integralmente. E isso foi acontecendo até que um dia o Renato queria comprar aqueles carrinhos de ferro, tipo Matchbox. Então, essa história, eu repito, que foi muito importante esse momento na minha vida. E virou, mãe, eu quero 4 carrinhos, 5 carrinhos. Né? Eu falei, dou 1, negociamos 3. E saímos ali na Praça General Osório Ipanema. E no meio do caminho eu resolvi olhar na minha carteira e eu tinha uma nota de 100 cruzeiros daquela época, 1979, 80, em primeiro semestre de 80. E eu falei, Renato, olha,
não vai dar. Meu dinheiro só dá para comprar um carrinho. Mas você disse 3. Eu falei, mas o dinheiro só dá para um. Então aquele toquinho de gente caminhou mais um pouco, puxou meu braço e falou, mãe, você precisa de trabalhar mais. Ultimamente eles estão me cobrando o dever da escola. Eu estou fazendo um doutorado na UNB agora e está sendo ótimo para mim, graças a Deus. E de vez em quando a minha filha lembra, mãe, você já fez o seu trabalho? Olha lá o trabalho. Então, eu não posso mentir, porque uma pessoa que tem um monte de coisas para fazer, vou dizer que eu vivo uma vida de doméstica. Mas de vez em quando eu me permito ir com os meus filhos no supermercado. Um dia desse, até fazendo a feira lá no Carrefour, umas pessoas dizem, mas senadora fazendo feira, não sei o que. Eu digo, mas é claro, né? Talvez assim eu consiga decorar melhor como é que estão os preços, né? E nos finais de semana que eu fico em casa, eu é que ajudo a fazer a comida e tal. Mas tem aquela coisa da gente como mãe, não sei se por um sentimento de culpa, você chega em casa, tá tudo feito, mas você quer fazer alguma coisinha, nem que seja para você mesmo pensar que você está sendo útil em alguma coisa. Uma boa comida numa casa não acontece gratuitamente. Quer dizer, a dona da casa ou o dono da casa tem que ir lá ver o que está rolando, mesmo que tenha cozinheira. Então, eu acho que essas coisas, a tal da Mulher Maravilha, primeiro não existe, é uma coisa que inventaram para atormentar a gente, porque aí você fica olhando e fala, puxa, ela consegue tudo, ela consegue fazer ginástica, consegue cuidar da pele, ela consegue que os filhos sejam primeiros da classe, ela consegue que o marido fique satisfeitíssimo, ela deve ser uma amante fantástica, ela consegue ter essa casa tão limpinha. Mentira, gente, não é possível isso, né? A mulher, ela não existe essa história de Mulher Maravilha. Acho que os últimos 30 anos sofreram mudanças grandes da mulher, né? Aliás, eu diria desde a pílula anticoncepcional, 60 e poucos, que foi um grande marco, e depois a liberação sexual. Em relação à profissão, eu acho que foi um momento, uma mudança muito mais forte. Muitas universidades e carreiras que eram ditas masculinas foram invadidas de mulher. A mulher está conseguindo boas oportunidades de trabalho, ela alcança trabalho a nível alto de executivo, mas ela desaloja o homem, o que não é legal, e ela ganha metade do que ele naquele posto. Então, ela não está sendo escolhida pela sua capacidade somente, porque não estão pondo mulher ruim, estão pondo mulher competente, mas eles põem a mulher também porque ela se sujeita a ganhar menos e muitas vezes 50%, 40% menos. Determinação, resolução, decisão, capacidade de decisão. Meu nome é Lucleide Maria do Nascimento, tenho 37 anos, sou presidente da Associação de Moradores da Rocinha, quer dizer, a União Pró Melhoramento dos Moradores da Rocinha, né? Isso aqui é uma cidade, cerca de acima 250 mil habitantes, tenho 3 filhos, tenho um neto, vivo na comunidade desde pequena e coordeno essa comunidade grande. E é difícil esse trabalho de ser presidente. Existem problemas difíceis de ser resolvidos, né? E tem uns fáceis. Os difíceis é aquele que você chega e já está na base assim de quebrar o pau. E você chega com jeito e tenta contornar as duas partes com tranquilidade e se colocando em primeiro lugar, no lugar da pessoa que está na discussão, né? Chego com o meu jeito, simples de ser, o meu jeito é esse. E converso, chamo uma pessoa no canto. E quando as duas partes é homem que estão discutindo, é melhor ainda para mim, porque eu consigo resolver mais rápido do que uma mulher e um homem junto. E quando é 2 mulheres é difícil também, porque às vezes ela não aceita outra mulher determinando ordem, entendeu? O homem, ele é mais fácil da gente contornar ele, controlar. E fazer com que ele fique mais calmo. Por a gente ser mulher, a gente consegue, a gente tem esse jeitinho com eles, né?
E tem outros que não aceitam. A mulher magrinha, baixinha, determinando ordem para mim, um homem de 2 metros. Aí eu já sei que o cara tá nervoso, que não quer papo comigo. Aí eu já jogo meu charme, já entro o charme e consigo consertar a situação. O dia que a política no mundo for tomada pelo conceito feminino, não exatamente pelas mulheres, porque acho que os homens também podem sê-los, né? Assim, né? Dessa forma, né? Esse conceito de preservação, não agressão, de composição, eu acho que a humanidade vai dar um grande passo. A minha ética, primeiro, tem que ser de extremo respeito pelo ser humano. Então a minha ética vai muito por aí. E aí não é uma coisa meramente antropocêntrica, que é só válido para o homem. Isso é válido também para os animais, para as plantas, para o ar que a gente respira. No dia que a gente for capaz de entender o mundo com essa totalidade, a gente vai ser muito mais feliz, porque a nossa felicidade deixa de ser algo meramente meu para ser algo meu e teu e nosso, enfim. E esse nosso inclui tudo que a gente se relaciona. A diferença entre Dom Quixote e eu é que Dom Quixote duelava com moinhos de ventos pensando que eram gigantes. Eu aprendi a duelar com gigantes pensando que são moinhos de vento. Como disse um colega outro dia, o mais bobo naquele congresso solta fogo pela boca e fumaça pelo nariz. Minha especialização na época do Ministério do Trabalho era dar nó em pingo d'água. E depois no Ministério da Indústria, Comércio e Turismo era amarrar o sino no pescoço do gato. O dia que a política no mundo for tomada pelo conceito feminino, eu acho que a humanidade vai dar um grande passo.